Amém. Boa noite, graça e paz aos visitantes, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Isso aqui é a casa de Deus, estão em casa, a casa do Pai, amém? Queridos, vou convidar vocês ainda a continuar com os olhos fechados. Por que, pastor, a gente ora? A gente ora porque tem coisas na nossa vida que nós precisamos do impossível, do milagre. E o nosso Deus é Deus de milagre. A gente fecha os olhos por rendição, submissão à vontade de Deus e também para evitar distração. Então eu vou convidar vocês a fechar os olhos nesse momento agora, para que nada possa distrair a tua atenção do Senhor e da sua palavra. Senhor amado, nós nos colocamos diante de Ti, porque sabemos, ó Pai, que precisamos de Ti. Tem coisas na nossa vida que, se o Senhor não intervir, nós não vamos conseguir. Humanamente é impossível. Mas nós cremos num Deus que é chamado Deus do impossível, o Deus das causas que são impossíveis. Acreditamos num Deus que vai além do que nós pedimos ou pensamos. Acreditamos num Deus que vai e faz acima dos nossos pensamentos, acima dos nossos pensamentos, porque o Senhor nos surpreende. E agora, Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti, submissos, rendidos no Teu altar, crendo confiadamente que o Senhor pode todas as coisas. A Tua palavra diz, em Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós cremos um Deus que não só nos surpreende, mas também nos acolhe. E também não só nos acolhe, como também nos sustenta. E também não só nos sustenta, mas também abre portas que nós não conseguimos abrir e fecha portas que têm que ser fechadas, que aproxima quem tem que aproximar e afasta quem tem que afastar. Por isso, ó Pai amado, nós te pedimos, dá ordem aos teus anjos, anjos fortes, anjos guerreiros, anjos com espada de fogo, que possa abrir portas que só o Senhor que é Deus pode abrir, e só fechar portas que só o Senhor que é Deus pode fechar. Porque nós, homens, nós vemos o natural, e nós vemos o superficial, nós vemos a casca, mas o Senhor vê o coração. O Senhor conhece a intenção e a motivação das ações. Por isso, ó Pai amado, nós colocamos tudo em Tuas mãos. Colocamos nosso negócio, colocamos nossas vidas, colocamos nossos filhos, colocamos, ó Pai amado, nossa igreja, colocamos, ó Pai, nossos desejos, vontade, tudo em Tuas mãos, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. E nós não nos movemos pelo que vemos. Nós não nos movemos pelo que ouvimos. Nem nos movemos pelo que sentimos, porque enganoso é o coração do homem, mas nós nos movemos pelo que está escrito. E a Tua palavra diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Senhor amado, nos dê essa persistência, essa perseverança, essa resistência, porque nós estamos correndo uma maratona. Essa maratona, ó Pai amado, vai até o fim da nossa vida. E que o Senhor possa nos achar digno para sermos salvos. E também que nós possamos, enquanto estivermos nessa terra, ter uma vida abundante, pois a Tua palavra diz que o Senhor veio para trazer vida e vida com abundância. É uma vida com qualidade de vida. É uma vida plena. E nós cremos e acreditamos nessa vida plena. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Você acredita na vida plena? Amém. Essa vida plena, queridos, não é uma vida mar de rosa, tá? A vida plena não é uma vida sem problemas. Porque a palavra de Deus também diz em João 16:33, né? Que no mundo teremos aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, nós precisamos desse equilíbrio. Nem para um lado, para o extremo, nem para o outro lado do extremo. Ou seja, a nossa vida é uma vida equilibrada. Sabemos que temos problemas, temos dilemas, temos lutas, isso faz parte da vida, e é natural, mas ao mesmo tempo também nós temos que gozar aqui o que nós estamos plantando, porque tudo que o homem semear,
isso ele vai colher. Então que o Senhor nos dê sabedoria para todos os dias nós podermos semear coisas boas. Amém? Romanos capítulo 12, versículo 2. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. Em outra tradução diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, versículo 1, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Agora versículo 2, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor amado, que o homem desapareça, que Cristo cresça. Dá-nos, Senhor amado, a Tua palavra, coloque em nossa boca e que nós sejamos instrumentos fiéis em o nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. O título hoje da mensagem é Mente Limpa, Vida Limpa. Você quer ter uma vida limpa? Uma vida agradável? Uma vida saudável? Relacionamentos saudáveis? Construção de relacionamentos saudáveis? Só é possível ter relacionamento saudável, primeiro consigo mesmo, depois com as pessoas que Deus coloca à sua volta, depois com Deus, se você tiver essa mente limpa. E essa mente limpa não significa que não seja uma mente que pensa, não, pelo contrário, é uma mente que pensa muito, mas ela pensa voltada pela palavra de Deus, é dirigida e guiada pela palavra de Deus. Então é o caminho de Deus para quebrar ciclos e seguir em frente. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Não estou querendo dizer, estou dizendo que nós trazemos muitas coisas, muitas cargas do passado. E essas cargas, que são pensamentos, que são sentimentos, são memórias, lembranças do passado, nos prendem a ressentimento. O que é ressentimento? É sentir de novo. Então parece que a gente está vivendo novamente aquelas palavras que foram ditas, mal colocadas. Nós estamos vivendo novamente a dor. E quando nós lembramos disso, nós sofremos. Da mesma forma, com a mesma intensidade, com a mesma profundidade que nós sentimos no passado. Então parece nosso pai, parece nossa mãe, que está chamando nossa atenção. E a gente ouve novamente e sente. E o pior de tudo, que nós ficamos tão bom, mas tão bom nessa crítica, que depois que o pai, depois que a mãe não faz mais isso, nós começamos a nos criticar. Só que é uma crítica velada, uma crítica silenciosa, que acontece dentro da mente. E a gente não consegue compreender isso. Mas é uma crítica que nos paralisa. É uma crítica que nos aprisiona. É uma crítica, é uma voz, a gente chama também de voz do sabotador. É uma voz que fica nos julgando, nos criticando, nos acusando, a voz do acusador, que entra em nossa mente e nos prende ao passado, prende à amargura. Então Deus, Ele não quer apenas te salvar, mas Ele também quer te libertar. Libertar de quê? Desse ciclo. Libertar de quê? Dessa sombra. Libertar de quê? Dessa dor que insiste em te paralisar. Então nós precisamos crescer, amadurecer e sermos libertos. Por quê? Enquanto o mal ele persistir, ele vai agindo em cadeias. Começa com o nosso pai, começa com a nossa mãe, depois vem o namorado, depois vem o noivo, depois vem o marido, depois vem a esposa, depois vem os filhos, e nós mesmos também nos sabotamos. E nos colocamos em lugares de sabotagem, nos colocamos em lugares onde nós somos assombrados por essas vozes. Por isso que nós precisamos ser livres. E a nossa mente tem que ser limpa dessas vozes. Então essa palavra, Romanos 12, 2, ele quer nos dizer isso. Amém? Precisamos ser limpos, renovados. Então, imagina você. Você cresce, você pensa, eu vou casar, vou construir um lar, eu vou comprar uma casa.
eu vou comprar um carro, eu vou ter filhos. E você começa a ter sonhos, você começa a se formar, se capacitar e começa a querer uma vida extraordinária. Só que você vê que tem um grande potencial, você vê que tem condições, porque tem pessoas piores que você e consegue chegar mais longe que você. E você olha e diz, meu Deus do céu, parece que eu estou patinando, parece que eu estou na corrida dos ratos, ou seja, eu estou naquela corrida onde o rato não sai do lugar. E você sabe que tem potencial, você sabe que tem condições de crescer, sabe que tem condições de evoluir, mas não vai. Ou seja, a realidade ela é bem diferente do que você fantasia, do que você sonha, do que você deseja. A realidade é bem diferente da tua própria capacidade, porque às vezes você sabe que tem capacidade, mas não tem permissão, não consegue avançar. E aí? O que está acontecendo? O que será que está pegando? Algo dentro de você que te segura. Algo dentro de você que te aprisiona. Algo dentro de você que não quer e não te deixa ir para frente. Então a sua mente parece que te aprisiona em vez de te libertar. Então a liberdade não começa do lado de fora. A liberdade não vai vir um cavaleiro com um cavalo branco para te libertar. A liberdade ela vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Vou contar uma história para você entender. Camila, 34 anos, mamãe, casada, 2 filhos lindos, marido bonito, respeitado, e um grande sorriso e fotos no Instagram. Quem olha a Camila acha que ela é perfeita, porque a sua vida nas redes sociais, ela transparece muita alegria. Ela coloca as viagens, ela coloca as posses, toda a conquista, ela comemora com as pessoas, ou seja, ela está brindando e celebrando a vida, e todo mundo tem inveja de Camila. Mas ninguém conhece Camila como Deus e como ela mesma. Camila, ela acorda todos os dias 6 da manhã. Ela vai para o banheiro. E lá no banheiro ela chora. Lá no banheiro ela não consegue enganar a si própria. Lá no banheiro ela é confrontada com a sua própria realidade. Lá no banheiro ela é confrontada com as suas angústias e com as coisas que ela passou no passado. Com o pai ausente. Ela é confrontada com as memórias, lembranças e abusos do passado. Coisas que ela não conta para ninguém, nem para o seu marido. Isso atrapalha na realidade o casamento e o relacionamento. Ou seja, tem coisas escondidas debaixo do tapete que ninguém sabe, muito menos o marido, mas que atrapalham o relacionamento no dia a dia. Então, tem coisas que fazem com que a pessoa se sinta cansada. Camila está cansada. A vida dela aparentemente é muito boa, mas ninguém sabe dos fantasmas que rondam nas suas noites. Noites que ela não consegue dormir, tem que tomar remédio para dormir, tem que tomar remédio para se levantar, tem que tomar remédio para trabalhar. Ela consegue resultados? Consegue. Ela consegue progredir? Consegue. Mas a que custos? A saúde dela já não está muito boa. O relacionamento com a família já não está legal. Então agora a Camila, ela se sente vontade de quê? De sumir, desaparecer, porque a vida dela é uma ilusão. Ela não consegue viver feliz. Ela na realidade sorri, porque as redes sociais exigem, porque as pessoas pensam que ela é feliz, então ela usa uma máscara de felicidade, mas na realidade ela é muito triste, aborrecida, infeliz e presa. Estão entendendo? Camila, a prisão da Camila é na mente dela. E essa prisão precisa ser ressignificada. Precisa de uma libertação real. E qual é a libertação? A palavra de Deus diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres. João 8,32. Então, às vezes, a pessoa quer se libertar usando da força, usando da inteligência, usando da sagacidade, usando do dinheiro, usando dos amigos. Tudo isso é bom. Mas é inútil quando realmente a libertação ela é espiritual. Ela tem um cunho e uma base espiritual e às vezes até emocional. Então nós precisamos de uma libertação espiritual. E essa libertação espiritual só vem de Jesus. Porque ele já disse, se ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Cada um de nós sabemos onde aperta o sapato. Cada um de nós sabemos onde nós temos algo que nós precisamos de uma libertação. Todos nós temos prisões. Pastor, é sério? Sério. Todos nós temos prisões. E o grande problema é que às vezes a gente não quer confessar, a gente não quer encarar, a gente não quer falar com Deus, pensando que Deus vai ficar atônico. Não, Deus sabe todas as coisas. Ele sabe e conhece o nosso passado, Ele conhece as nossas prisões, Ele conhece os nossos pontos fortes, mas também conhece os nossos pontos fracos, as nossas vulnerabilidades. Então, por isso, nós precisamos de Deus, porque Deus faz uma limpeza total em nossa mente. Sabe quando você faz uma faxina meia boca, só passa um pano, e depois passa uma semana e está tudo sujo de novo? Mas chega um momento que você vai ter que arredar os móveis, chega um momento que você vai ter que colocar um produto mais poderoso, chega um momento que você realmente diz, não, agora chega, agora acabou, eu preciso fazer uma faxina real, profunda. A mesma faxina que você tem que fazer na tua casa, de tempo em tempo, você tem que fazer na tua mente. Pastor, mas como é que eu faço essa faxina? Nós vamos te orientar a fazer essa faxina. Porque assim como nós fizemos faxina em nossas roupas, em nossas casas, em nosso carro, imagina só um homem que deixa o carro ficar com aquele cheiro de cachorro molhado. Tu vai entrar, já fede. Então não podemos, nós temos que limpar, nós temos que lavar, nós temos que botar produtos para deixar o nosso carro, para deixar a nossa casa, para deixar o nosso lar com um cheiro gostoso, cheiroso, agradável, convidativo, bom de ficar. Só que a nossa mente também fede. A nossa mente também suja. A nossa mente, ela fica que nem a casa mal lavada e suja. Precisa de uma asepsia, precisa de uma limpeza profunda. E aí nós precisamos entender como fazer essa limpeza. Primeira coisa, nós temos que saber e fazer um raio-x, um diagnóstico. Esse diagnóstico começa onde Deus começa a revelar o lixo que tem em nossa mente. Esse lixo, esse diagnóstico, e é importante porque são pensamentos que são recorrentes, pensamentos que são impuros, pensamentos que são contrários à palavra de Deus. E todo mundo sabe e entende esses pensamentos. São sentimentos, são desejos, são impuros. São vontade que vai contra a palavra de Deus. E isso nos afasta de Deus. Então essa asepsia, essa limpeza começa com pensamentos, sentimentos e desejos. Porque tudo isso vem antes do pecado. Tudo isso é uma preparação para o pecado. E o que é pecado? Pecado é errar o alvo. Pecado é errar o alvo. E qual é o alvo? O alvo é Deus. O alvo é minha conexão com Deus. O alvo é minha intimidade com Deus. O alvo é eu poder ouvir a voz de Deus. Ou seja, eu me aproximo, eu falo, eu faço tudo que me aproxima de Deus. E quando eu faço alguma coisa que me afasta de Deus, isso é pecado. Por isso que não pecar significa quando você está vivendo e sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. O livro de Gálatas fala sobre isso. Que se a gente for guiado e dirigido pelo Espírito Santo, nós não satisfaremos os desejos da nossa carne. Estão entendendo? E por que Deus diz isso? Porque na realidade, Deus ele tem uma intenção conosco. Qual é a intenção? A intenção de Deus é que nós possamos estar
mais conectados com Ele. A intenção de Deus é que nós possamos estar mais perto dEle. A intenção de Deus é que nós possamos ouvi-lo com mais facilidade. Só que o pecado, a Bíblia diz em Isaías 59:2, o pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado nos afasta de Deus. Por isso que nós precisamos viver de acordo com a palavra. E viver de acordo com a palavra é simples. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Porque esses dois mandamentos, eles resumem toda a palavra. E quando nós amamos a Deus, nós vamos procurar agradá-lo. E quando nós agradá-los, nós não vamos pecar. Quando nós amamos o próximo, nós vamos procurar agradar o próximo, satisfazer o próximo, servir o próximo. E dessa forma, nós não vamos pecar. Então, quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas e amamos o próximo como a mim mesmo, eu não peco. E eu também preciso amar a mim mesmo. Porque são 3 tipos de amor. Amor a Deus, amor ao próximo, mas amor a mim mesmo. E eu não posso amar o próximo se eu não me amo. Quantas pessoas procuram amar o outro sem se encher de Deus? Impossível. Porque o amor que nós temos, no máximo que nós podemos ter, é um amor fraternal. Amor filos. O máximo que nós podemos ter é amor erótico. Amor eros. Amor relacional. Agora, o amor de Deus é um amor ágape, incondicional, completo. Quando nos enchemos de Deus, a gente consegue focar no outro com mais facilidade. A gente consegue servir o outro com mais facilidade. A gente consegue se relacionar ao outro com mais facilidade. A gente se transforma em ponte para o outro com mais facilidade. Porque sem Deus nós somos egoístas. Sem Deus nós somos materialistas. Sem Deus nós temos uma visão olhando para o nosso umbigo. E não queremos olhar para o outro. Não estamos nem aí para o outro. Essa é a ação do homem. Esse é o homem sem Deus. Então, primeiro, Deus revela o lixo que está dentro de nós. E para isso, tem que nos expor. Então, não tem cura sem exposição. Não tem cura sem aceitação. Não tem cura sem eu verbalizar onde eu estou e compreender a minha vulnerabilidade, a minha fraqueza. Não tem cura se eu ficar apenas dando desculpas, contando historinha e querendo enganar Deus. Eu não vou enganar Deus. Eu posso me enganar a mim mesmo, querer enganar o outro, mas jamais vou enganar Deus. Ou seja, neste momento, que é o momento de exposição, onde Deus revela o lixo, eu tenho que entender quais são as dores do passado. Eu tenho que entender quais são as minhas fraquezas, as minhas vulnerabilidades, dar nome e sobrenome para os meus pecados. Então, esse primeiro processo de cura, de libertação, eu me confrontar comigo mesmo, olhar para mim mesmo, fazer perguntas e responder com muita verdade. E não é fácil. É bem difícil isso. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Moisés. Moisés, ele foi criado no Egito como príncipe do Egito, governante do Egito. E ele se achava homem livre. Mas ele era um livre exteriormente. Internamente ele era escravo. Internamente ele sabia que ele era hebreu. Internamente ele não podia fazer nada pelo seu povo. Então, ele precisou reconhecer que ele precisava de Deus. Para Deus limpar a mente dele. E a partir de então, ele foi o grande líder que Deus tinha traçado um projeto, um propósito para a vida dele. Qual é o propósito que Deus tem feito para a tua vida? O que ainda não aconteceu e que tem que acontecer? Tiveram profecias, palavras que um dia foram ditas. Por que essas palavras não se cumpriram até agora? O que está precisando acontecer? Você compreende isso? Você entende que Deus tem um propósito para a tua vida? Não é só pastor, não é só um evangelista. Deus tem um propósito para cada filho e filha. Todos que estão aqui, Deus tem um plano. Deus tem um propósito. Deus não chamou para ficar preso, me perdoe a palavra, com a bunda sentada na cadeira. Você até pode vir para um culto, mas lá fora você tem que fazer diferença. Aonde você estiver, você tem que fazer diferença. Aonde você estiver, você tem que ser a luz do mundo e sal da terra.
Talvez você até nem perca a salvação. Porque você somente senta aí e não faz mais nada. Mas você vai perder com certeza a recompensa de Deus, a coroa. A salvação, como diz Efésios 2,8, é pela graça mediante a fé. E ele continua, não é por obras, para que ninguém se glorie, mas as obras, elas evidenciam a nossa salvação. As obras, elas sinalizam que nós já somos salvos. Quanto mais a gente faz para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Amo essa palavra. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa que seja para a glória de Deus. Então as obras que nós fizemos, o testemunho que nós geramos, as pessoas que nós conectamos, as pessoas que nós servimos, tudo é para a glória de Deus. Havia um homem, esse homem, ele trabalhava numa padaria, e ele pediu para o patrão, para um domingo, ele ir na igreja que estava precisando no culto, e o patrão não deixou. Ele disse, mas eu vou no culto igual. Ele foi no culto. No outro dia o patrão fez as contas dele e foi para a rua. Agora estava desempregado, não sabia o que fazer. Foi lá falar com o pastor, pastor, eu fui demitido. Só não tenho emprego, nem que seja para varrer a igreja. E a igreja estava precisando de alguém realmente para fazer a manutenção da igreja, a limpeza. Ele disse, não, tu pode vir para cá e fazer limpeza aqui, ficar limpando as cadeiras, arrumando as coisas. E ele vinha para lá de tarde. E lá, o pastor falou, olha, tu nunca mexe no microfone. Tu não fale nada no microfone. Ele não entendeu por quê. Aí um dia, ele pegou o microfone e começou a louvar e adorar a Deus no microfone. Começou a falar das coisas que vinham na sua mente no microfone. E daqui a um pouco, bate na igreja, na porta lá, um homem. E ele vai atender, delegado da Polícia Federal. Um homem que estava doente, estava com câncer, em estado terminal, mas muito raivoso. E disse, cadê o pastor? Eu disse para o pastor que se ele fosse fazer um culto, eu ia prender ele. Mas o pastor não está aqui, meu senhor. Não, mas eu ouvi vozes, ouvi canção, ouvi pregação. Não, mas sou eu. Ah, então tu é o pastor? Eu não sou pastor. Eu sou faxineiro aqui, sou secretário aqui da igreja. Eu vou te prender então, mas por quê? Porque você fez barulho. Eu não aguento barulho, eu não quero saber de crente. Aí o homem disse, Senhor, agora o que eu faço? E Deus falou, fala e testemunha da fé em Cristo. Ele começou a falar de Cristo, eu não quero saber de Cristo. Se Deus é verdadeiro, Ele vem me curar. Digo, agora eu vou orar por você. Agora, se Deus curar é Deus, se não curar, Ele continua sendo Deus, mas eu vou orar. E ele orou por aquele homem irritado, totalmente transtornado, e ele disse, Deus, eu sou crente novo. Eu não sei muito o que estou fazendo, mas eu creio em um Deus vivo. Age e opera. Naquele mesmo momento, a graça e a unção de Deus veio do alto e veio no braço dele. E aonde estava o câncer foi retirado. E ele sentiu uma ardência, ele sentiu algo diferente. Naquele momento exatamente, o câncer foi totalmente extirpado da vida dele. Ele disse, eu estou sentindo algo aqui, eu acho que eu fui curado, que eu não sinto mais dor. Mas eu vou fazer um exame. Ele foi fazer exame. Depois, quando chegou no exame, bateu na porta novamente, voltou lá no outro dia e disse, pastor, mas eu não sou pastor, não importa. Porque várias e várias vezes tive conversando com o teu pastor, ele nunca falou de Jesus para mim dessa forma, e tu falou. Eu fui curado. Eu vou trazer mais gente agora aqui. E todos os dias, 15 horas, você vai abrir essa igreja. Eu vou trazendo pessoas, e pessoas virão para cá. E serão curados também. No outro dia, trouxe mais 3. E assim vou indo. E daqui um pouco passou meu irmão fofoqueiro e falou, pastor, está tendo culto às 15 horas na igreja. O senhor mandou? Não, mas vamos lá ver. E assim, Deus começou a fazer a obra. Estão entendendo, queridos? Por que Deus não pode te usar?
Qual é o teu impedimento? Deus quer usar todos, mas não usa porque a nossa mente atrapalha. Nós temos crenças de incapacidade, crença de não merecimento, crença que Deus quer remover, tirar e te libertar, para que você possa ser útil no ministério, para que você possa, é claro, você não precisa sair do teu emprego, mas junto no teu emprego, aonde você está, você falar do amor de Deus, você ser cheio do Espírito Santo, você ser uma pessoa agradável. Pastor, mas as minhas finanças, Jeová Jiré, Deus proverá, Deus sustentará. Faça a tua parte, agrada a Deus, e você vai ver o milagre de Deus acontecer na tua vida. Então a primeira coisa que você precisa é se expor, é falar, é dizer para Deus o que está pegando, dizer para Deus como você está. Mas Deus vai começar o trabalho. Você precisa se render. Rendição não é fraqueza. Rendição é fortaleza. É reconhecer que sem Deus não dá, mas com Deus. Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Sozinho você não consegue, mas com Deus você pode. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? Imagina um copo de água suja. A água, a sujeira vai se depositar lá bem embaixo. Mas se você mexer novamente, a sujeira volta a deixar toda a água suja. Então o que Deus quer fazer agora? Deus quer botar mais água, porque Ele é fonte de água. E o que acontece com a água suja? A sujeira vai subir, vai subir, vai subir e vai cair, vai cair, vai cair até ficar água limpa. Deus quer fazer que você seja uma água limpa, totalmente limpa. Então, em primeiro lugar, Deus revela o lixo diagnóstico. Depois, Deus reprograma com a verdade, ou seja, Ele substitui. Substitui o quê? A mentira pela verdade. O medo pela fortaleza, pelo poder. Ele vai renovando os teus pensamentos por meio de palavra, ou melhor, da palavra de Deus. Ele vai tirando o pensamento de derrota e de medo e colocando o pensamento de esperança e confiança. Amém? Ele tira aquele sentimento, aquele pensamento de condenação para um sentimento de libertação. Romanos 8:1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então não tem mais palavra de condenação. Nós somos livres, completamente livres em Jesus. Pastor, eu não entendo isso. Imagina que Deus está aqui na frente, e aqui está Jesus nessa cruz. Deus não me vê direto, Deus me vê através de Jesus. Porque se Deus me visse direto, eu sou pecador. E a Bíblia diz, Romanos 3:23, Romanos 6:23, que eu já sou condenado. Eu não teria opção se não fosse o inferno. Todos nós. Agora, como Deus vê a mim através de Jesus, Deus me vê limpo, sarado, curado, justificado. Então eu sou justificado pelo justo Jesus. Deus não me vê direto, Deus me vê através de Jesus. Porque Jesus é a cabeça. A igreja, eu, você, nós somos o corpo. Jesus, ele tem a figueira verdadeira. E nós fomos enxertados na figueira, na oliveira. Estão entendendo? Ou seja, nós estamos num corpo maior, que é a igreja do Senhor, que é o povo de Deus. Em vez de agir com impulso,
Deus me dá sabedoria. O que é sabedoria? Conhecimento é a espada. Sabedoria é saber manejar a espada. Saber atacar e saber me defender. Sabedoria é colocar o conhecimento em prática. Sabedoria é fazer o que é certo na hora certa e da forma certa. Isso é sabedoria. Tiago 1,5 diz que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá de uma forma liberal. Amém? Então, só a verdade tem o poder para restaurar a tua mente. E Jesus diz, na sua palavra, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então a verdade, ela tem o poder de ser um antídoto contra a mentira. Por quê? João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira. E como é que nós combatemos a mentira? Através da verdade, que é Jesus. Então, uma outra forma também é Deus nos reposiciona agora com um propósito, ou seja, nos dá um direcionamento. Então, quando a mente é curada, a vida ganha direção. A tua mente curada, a tua mente limpa, você tem direção, você tem clareza, você tem foco, você sabe onde que está e você sabe para onde você vai, e o direcionamento quem dá é o Senhor através da sua palavra. Amém? Porque é a palavra de Deus que nos limpa, a palavra de Deus que nos cura, é a palavra de Deus que faz uma faxina em nossas mentes, em nosso corpo. Mas não pode ser só de domingo a domingo. Essa faxina, essa limpeza tem que ser diariamente, constantemente. Tem que ser de uma forma intencional. Quando você for ler a Bíblia, você não pode ler a Bíblia como um livro qualquer. Você não pode ler a Bíblia apenas olhando. Não, você tem que olhar a Bíblia como um investigador. Como alguém que vai querer encontrar tesouros. Como um caçador de talento, um caçador de tesouro. E aí você faz pergunta para a Bíblia. O que o autor quis dizer nessa palavra? Qual é a cultura, o rito? O que acontecia nessa época? Como funcionava as coisas nessa época? Você começa a fazer perguntas para extrair informações. Qual o propósito do autor? Quais os princípios que eu posso colocar isso na minha prática, no meu dia a dia aqui agora? O que eu preciso mudar? Quando eu começo a estudar a Bíblia dessa forma, olhando para mim, o que eu posso aplicar na minha vida, fica mais fácil e muito mais divertida. E assim eu aprendo. Não decoro, eu memorizo e lembro. Amém? Pastor, o que o senhor hoje instrui? Qual é o problema que você está vivendo? Pastor, está com um problema de finanças. Então, eu iria estudar tudo sobre finanças que tem na Bíblia. Eu estou com um problema de relacionamento. Eu vou estudar tudo sobre relacionamento. Eu estou com um problema de direção, de clareza, sabedoria. Eu vou estudar Provérbios, Tiago, que são livros de sabedoria. Ou seja, eu pegaria a minha necessidade, hoje com mais sabedoria, e eu focaria onde eu tenho necessidade e curiosidade. Automaticamente você iria memorizar, lembrar, aprender de fato a palavra. Por quê? Você teria muito foco, você teria interesse, você teria curiosidade. E assim você aprende com mais facilidade. Pastor, eu quero ganhar almas, eu quero evangelizar. Então vai para João. Está entendendo? Pastor, eu tenho interesse no final dos tempos, em escatologia, que são os sinais dos fins, estudos do fim. Então vai para Apocalipse, vai para Daniel, vai para 1ª e 2ª Tessalonicenses, ou seja, livros adequados a minhas dúvidas. Assim eu aprendo melhor e com mais facilidade. Então imagina José, né? José ficou preso num poço, depois ficou preso numa prisão. Agora imagina se José não tivesse a mente voltada para Deus. Ele poderia ficar reclamando, né? Murmurando daquelas prisões. Mas não. Ele cria que Deus poderia
realmente soltá-lo, livrá-lo. E o que aconteceu? Ele foi nomeado como o segundo homem do Egito, só perdia para o faraó. O que eu aprendo com isso? Que nós criamos dentro de nós fortalezas mentais. O que são essas fortalezas? São pensamentos, são atitudes, ações, que são como tijolos que vão sendo construídos um a um dentro da minha mente. E que vai fortalecendo um pensamento, vai fortalecendo uma emoção, vai fortalecendo algo que eu acredito. Que nós chamamos de crenças limitantes. O que Deus quer? Deus quer destruir. Assim como Deus falou para Josué, quando depois que ele invadiu Canaã e passou o Rio Jordão, lá ele viu uma grande fortaleza, fortaleza de Jericó. A olhos humanos era impossível de destruir, porque eles não tinham armas, não tinham condições físicas para destruir. O que Deus disse? Você vai seguir o meu plano. E qual era o plano? O plano era rodear a cidade por 7 dias. Uma vez a cada 7 dias em silêncio. E no último dia, iria rodear por 7 vezes. E na 7ª vez, quando se completasse, ia gritar. E Deus, naquele momento do grito, fez com que as muralhas ruíssem. E tudo desmoronou. Pastor, o que significa? Você não está compreendendo. Fortalezas que estão dentro de você há muito tempo já começaram a ruir. Amém? Se você for obediente e cumprir com a ordem de Deus e fazer a tua parte, essa fortaleza vai cair para a honra e glória de Deus. E você vai compreender, você vai entender com clareza o que Deus quer na tua vida. E aquilo que é impossível para ti nesse momento vai ser possível. Porque o nosso Deus pode todas as coisas. O nosso Deus é um Deus que nos surpreende. O nosso Deus vai além do que nós pedimos ou pensamos. Essas fortalezas, eu sou profeta. Eu estou profetizando sobre a tua vida, que toda fortaleza que tem te prendido ao passado, toda fortaleza que tem te rendido, que tem feito você fracassar, já está caindo pelo poder do nome de Jesus. Eu creio nisso, eu confio nisso, em o nome de Jesus estamos determinando. Amém? Eu não sei qual é a fortaleza. Tu sabe, mas Deus também sabe. Às vezes a fortaleza é um comportamento que é repetido, um padrão que é repetido de avô, pai, filho, há séculos. Podemos falar até milênios. Que tem coisas que, desde que o mundo é mundo, veio. Mas Deus está quebrando para honra e glória do seu nome. Se você acredita, fecha, abre tua mão, depois fecha e diz, é meu, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então a verdade, ela nos liberta, porque a verdade é o Senhor Jesus. E Deus também nos enche da sua paz. Filipenses 4:7 diz que Ele é o Deus de paz, e a paz que excede toda a nossa compreensão humana. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. Ou seja, é uma paz que vai além do que nós pedimos, uma paz que vai além do que nós pensamos. Essa paz de Deus. É uma paz que nos surpreende. É uma paz extraordinária. É uma paz que só tem quem segue a Jesus. É isso que Deus quer para você. E aqui, nessa igreja, e aí, dentro da tua mente, tem que ser um lugar de paz e tranquilidade. Um lugar onde você gosta de estar. Ou seja, você tem que amar e estar consigo mesmo.
Porque chega momentos na nossa vida, nós estamos com a nossa vida tão atarantado, um caos verdadeiro, que a gente não se suporta. A gente nem consegue ouvir a nossa voz. Não é assim? Ou é só eu? Deus quer transformar a tua mente em um lugar de paz e tranquilidade. Um lugar onde você gosta de estar. Um lugar onde você ama, no caso, ser. Porque é você. É esse lugar. E Deus quer tirar todo o sofrimento, todo luto, toda dor, toda angústia, toda ansiedade. Basta você dizer para Ele: Deus, a minha mente, eu quero que seja renovada nessa noite, para ser uma mente igual à mente de Cristo. Em o nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. 1 Coríntios 2, 16. Mente de Cristo. E aí o que acontece? Deus nos transforma em uma nova criatura. 2 Coríntios 5, 17. O que essa nova criatura vai ser? Uma pessoa de luz. Uma pessoa otimista. Uma pessoa esperançosa. Uma pessoa verdadeira. Sincera, uma pessoa que as pessoas querem e gostam de estar. Amém? Você não precisa deixar de ser o que você é. Só que você vai acessar, na verdade, a tua própria essência. E a tua própria essência é ser quem Deus fez você ser. Não o que os teus pais quiseram que você seja. Não o que as pessoas querem que você seja. É ser e ter a liberdade de ser quem você deveria ser. E aqui você pode ser você. Amém? Aqui você tem a liberdade de ser você. E quando você está acessando a tua verdadeira natureza que Deus fez você para ser. Então Deus não te chamou para sobreviver no Egito, mas para governar com a mente de Cristo. Acessa a mente de Cristo. Acessa a tua verdadeira identidade. E aí você vai acessar o governo, o domínio. Primeiro sobre si. Depois, sobre tudo que Deus colocar, aonde Deus te colocar. Aí você acessa o governo e o domínio. Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz que Deus nos fez para governar, para dominar. Primeiro em nós. Você lidera a si próprio. Depois lidera a tua casa. Depois lidera os teus parentes e amigos. Depois vai até onde Deus te mandar. Porque nosso Deus é Deus impossível. Amém? Agora a parte prática, para a gente poder acabar. Como sair desse ciclo, então? De uma mente escravizada, uma mente aprisionada, uma mente suja. Primeiro, fale com Deus, como se Deus fosse um psicólogo. Fale com Deus como se Deus fosse um terapeuta. Fale com Deus abrindo o coração e colocando tudo para fora. Por quê? Deus te entende. Deus te compreende mais do que você pensa. Deus não vai ficar surpreso com nada que você vai falar. Por quê? Porque Ele já sabe de tudo. Pastor, se Deus já sabe de tudo, por que eu falo? Por que eu não posso pensar? Porque quando nós verbalizamos, nós auxiliamos no processo de cura. Porque quando eu falo, eu também reconheço que eu realmente estou com essa dor. Eu reconheço que eu estou com um problema. Eu reconheço que eu preciso fazer a minha parte. Por quê? Porque Deus se move no impossível. Onde o homem não pode agir. E eu me movo no possível. Então vamos imaginar que o possível seja isso aqui. Ó. Até aqui, na tampa do vidro, eu posso agir. A partir daqui é Deus. Então eu faço o que é possível para o homem. O que é impossível, eu espero em Deus. Amém? Deus te deu, Deus me deu qualificações, sabedoria, recursos. Eu uso todos os recursos possíveis. Peço ajuda para os especialistas. Agora chega um ponto que precisa do impossível. E é aqui que Deus vai se mover. Por quê? Ninguém compete com Deus. Ele se move num lugar onde ninguém pode agir. Amém? Então, como sair do ciclo? Confesse o caos interno, fale com Deus, abre o jogo com Deus. Filipenses 4:6. De que forma?
orando, conversando, verbalizando, falando para Deus o que eu estou sentindo, falando para Deus o que estou pensando, falando para Deus as minhas noias, os meus medos, o que eu estou sentindo, entende? Você precisa abrir a boca e falar. E somente abrindo a boca e falando, automaticamente já começa o processo de cura. Amém? Aleluia. Segundo, consuma a verdade diariamente. Ou seja, palavra de Deus, leitura da palavra, louvor, oração, meditação na palavra. Salmo 1, versículo 2 e 3. Meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E aí nós seremos como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem. E tudo que nós fizermos vai prosperar. Tudo que nós fizermos vai dar certo. Então, quando eu começo a meditar na palavra, o que é meditar na palavra? A melhor forma de meditar na palavra se chama ruminar. E o que é ruminar? Pega um boi que pasta, engole. No seu estômago, ele é dissolvido uma parte, volta novamente, regurgita, mastiga, volta. Ele fica fazendo esse vai e volta várias vezes no dia. Quando ele termina, ficou suco, ele aproveitou todos os nutrientes. Por quê? O que acontece com as pessoas? Tem pessoas gordas que estão desnutridas. Por quê? Come demais, mas não come certo. Não tem a nutrição, não tem as vitaminas, não tem as proteínas adequadas para o seu corpo. Então a palavra de Deus também. Precisamos colocar tudo que nós precisamos para dentro de nós. Esse tudo significa ter uma nutrição, uma alimentação adequada. O que nós precisamos? Coragem, força, fé, poder. Ou seja, várias características que a Bíblia nos coloca que são importantes. Faça um resumo de tudo isso. Gálatas capítulo 5, versículo 23 em diante. O fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio. Ou seja, tudo isso nós precisamos. Para quê? Para o nosso dia a dia. Porque quando nós andamos no Espírito, somos guiados no Espírito, a nossa tendência é fazer a coisa certa. Quem é que você está alimentando? A tua carne ou o teu espírito? Quanto mais você alimenta o espírito, mais forte você é. Amém? Então, a rotina diária da alimentação, do devocional é fundamental. Conecte-se agora com pessoas curadas. Ou seja, ande com pessoas que pensam como Cristo. Não ande com pessoas que são pessimistas. Não ande com pessoas que são narcisistas. Não ande com pessoas que são como sanguessuga, porque elas vão drenar a tua energia. A pouca energia que você tem vai ser drenada por elas. Ande com pessoas que vão te levantar. Ande com pessoas que te aproximam de Cristo. Ande com pessoas que são otimistas, que são com fé, que tenham fé. Porque, como diz a palavra, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todos que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que Ele é galardoador, recompensador. Amém? Cumpra pequenos propósitos. Avance um pouco por dia. Pastor, o que significa isso? Você está aqui. Você quer chegar aqui. Faça melhora constante. Melhora 1% a cada dia. Ou seja, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Então, comemore os pequenos avanços. Comemore as pequenas vitórias. Pensa onde você está e aonde você vai chegar. Sabe qual é o problema nosso? É que nós pensamos que a nossa vida é uma reta. Só avanço. Só avança. É mentira. A nossa vida é, eu avanço, eu paraliso, avanço de novo, dou uma recuada, mas avanço de novo. Ou seja, da onde eu saí para onde eu estou, se eu olhar, eu já cresci bastante. Mas como eu tive pequenas quedas, como eu tive algumas paralisias por um tempo, parece que eu não avancei.
O problema todo é que eu não me lembro do meu passado, eu não lembro de onde eu saí, eu não lembro quais comportamentos eu tinha, eu não lembro quais emoções que eu tinha, eu não lembro as práticas que eu tinha, e quando eu for fazer uma análise, eu não consigo ver que eu cresci, que eu evoluí, porque eu quero só o resultado final. A grande questão é, comemora a evolução, comemora a jornada, comemora a caminhada. Amém? Então você está evoluindo, glória a Deus, você não pode parar. Você tem que continuar. E Deus honra então a fidelidade nos pequenos passos. Eu vou te contar uma história que eu contei na quinta-feira, porque essa história me marcou muito. Quem é que estava quinta-feira que levanta a mão? Amém. Tem que contar de novo, porque tem muitos que não estavam. Eu vou fazer uma conexão com o que nós estamos falando. Havia uma missionária, e essa missionária tinha recebido uma visão de Deus que ela iria para outro país, provavelmente na África. E ela guardou no coração dela, e Deus falou, vai vir um telefone, e nesse telefone vai haver um chamado, e você vai dizer que vai. E a amiga dela, outra missionária, pegou e ligou para ela, disse, minha amiga tem uma missão lá para a África, eu sei que teu coração é nessa missão, eu estou aqui para comprar a passagem, posso comprar para ti? Pode. E comprou. Daqui a um pouco Deus falou para ela assim, você tem algo pendente, você tem algo que precisa resolver antes de ir para essa missão. Você tem uma vizinha que precisa pedir perdão para ela. E ela disse, Deus, eu não tenho assim muita simpatia para essa vizinha, mas essa vizinha não me olha nos meus olhos. Essa vizinha, quando eu estou numa calçada, vai para outra calçada. Essa vizinha torce a cabeça para mim. Essa vizinha não quer conversar, não quer se comunicar comigo. Deus falou, vai na casa dela agora, bate lá e peça perdão para ela. Ela foi. Quem atendeu o marido dela? O marido disse, a vizinha está aqui, quer falar contigo. Quando abriu a porta e ela entrou, a Maria, a vizinha, pulou na garganta dela e começou a sentar uns tapas na cara dela. E na hora, o sangue subiu, né? Porque ninguém é rato, barato. A gente tem sangue. E ela pensou, eu vou bater também. Quando ela pensou em reagir, Deus falou para ela, fica quieta e apanha sozinha. E ela engoliu o choro, engoliu a raiva e apanhou. Saiu, voltou para casa e na rua, caminhando e pensando, disse, Deus, eu não entendo, eu não compreendo. Por que o Senhor me fez me humilhar? Por que eu tive que apanhar? Ela chegou em casa, o marido queria conversar com ela e disse, não quero conversa, eu vou para o meu quarto direto. E foi para o quarto, dobrou o joelho e disse, Deus, pesa a mão sobre ela. Envia um anjo lá para tratar dela. E Deus disse, não, você vai orar e interceder para a tua vizinha. Mas eu quero matar ela. Não, você vai orar para que eu faça a obra na vida dela. Ele engoliu o desejo de vingança e orou pela vizinha. Depois que ela saiu, ficou mais tranquila, conversou daí com o marido e disse, meu marido, eu não sei o que eu vou fazer. A minha amiga já comprou a passagem para a África, nós não temos dinheiro, mas Deus mandou nós ir. Se Deus mandou nós ir, Deus vai dar um jeito de dar os recursos. Daqui a um pouco o telefone liga, o irmão da igreja disse, olha, Deus mandou te dar esse dinheiro aqui. Era o dinheiro suficiente para ir para a África. Chegaram na África, numa tribo bem isolada, que não conhecia Jesus, uma tribo de uma língua diferente, que ela nem sabia falar, se comunicar, mas quando ela bota o olho, ela vê uma mãe, e uma mãe com um filho pequeno, que não podia caminhar. Um filho
que não se movia. Ela para, ela leva os olhos para cima e faz a oração. Deus, aqui vai toda a vergonha que eu passei. Aqui vai os tapas na cara que eu recebi. Eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor tem todo o poder, nos céus e na terra. Que o teu nome seja glorificado através desse milagre. Porque eu vou orar, eu vou impor as mãos e eu creio que o Senhor é fiel para fazer o milagre. Ela colocou as mãos e fez a oração e na mesma hora o garoto saltou e saiu correndo, glorificando a Deus. E a tribo que não conhecia Jesus se curvou a Jesus por causa do milagre. Deus conhece as nossas lutas, Deus conhece a nossa realidade, Deus conhece nosso estado atual, mas Deus quer nos levar para um novo nível, o nível de extraordinariedade, o nível de milagres, o nível onde Ele vai ser glorificado. O que você precisa fazer para alcançar esse nível? Qual a vergonha? Qual a humilhação? Qual é a dor que você precisa se submeter e deixar de lado para Deus fazer o projeto e o propósito dele para a tua vida? Deus quer ser glorificado. Tem coisas que nós nunca entenderemos. Tem coisas talvez que nós nunca compreenderemos. Mas tudo está nas mãos de Deus. Tudo está no controle de Deus. O principal é que Deus te conhece e Deus sabe o que precisa fazer para você subir esse nível. Agora só basta você querer e desejar. Fique em pé nesse momento. Deus quer que você tenha uma mente limpa. Essa mente limpa requer um esforço, requer fazer o que talvez você nunca tenha feito, requer tomar decisões que talvez você nunca tomou. Essa mente limpa requer você negar a si mesmo e seguir a cruz, e tomar a cruz de Cristo. Essa mente limpa significa você realmente deixar de lado muitas coisas que você quer se vingar, você perdoar. Eu não sei. Deus sabe, você também talvez saiba. Se você não saiba, peça para Deus falar contigo nesse momento. Coloca a mão na altura do teu coração e comece a falar com Deus. Para que Deus esteja falando no teu coração. Para que aquele milagre possa acontecer. Para que aquilo que é ainda impossível se torne possível. Para que você possa subir de nível. Tem uma criança esperando as tuas mãos. Tem um projeto esperando as tuas mãos. Tem vidas clamando a Deus, esperando a tua mão. O que você está fazendo? Qual vai ser a tua decisão hoje? Qual é a tua escolha hoje? O que Deus espera de você? O que você espera de Deus? O que você quer se submeter e se render totalmente a Deus? Hoje é o dia que Deus te fez para que o milagre dele aconteça. Coisas sobrenaturais vão acontecer. Os teus olhos vão ser abertos. E você vai começar a enxergar e ver. Talvez você tenha ficado muito tempo da sua vida focado em ti. Nos teus negócios, nos teus problemas, nos teus dilemas. Não está errado. Mas tem coisas maiores. Tem pessoas que sofrem mais que você. Tem pessoas, na verdade, chorando e pedindo para que alguém venha consolar, venha acolher. Talvez você queira mais, mas tem pessoas que não comeram hoje. Tem pessoas que estão prontas
morrerem, se matarem ou matar alguém hoje. E nós temos uma palavra que traz vida. Nós temos uma palavra que cura. Nós temos uma palavra, uma mensagem que ela é poderosa. Mas nós precisamos estar com a mente limpa. Porque se tu tiver com a mente limpa, a palavra de Deus diz que a boca fala que o coração está cheio. E Deus quer te encher da glória dEle, do poder dEle. Para quando você abrir a boca, você ser um canal nas mãos de Deus. É isso que Deus quer. Mas nesse momento agora fala tu e Deus. O que você precisa? O que você necessita? Para que Deus faça um milagre na tua vida, para que você seja útil no reino de Deus, para que você possa ser um operador de milagres nas mãos dEle. E onde você estiver, ser um canal de bênção para as pessoas. Espírito Santo de Deus, tu que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, esteja sendo amado a falar, a tratar de cada um de nós nesta noite. Pelo poder do nome de Jesus, seja conosco agora, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém.